Olá, futuros doutores e futuras doutoras, tudo bem, tudo tranquilo? Espero que sim, saudade de vocês. Aprenda a não se vingar. Gente ruim cai sozinha, não precisa de um empurrãozinho. Mantenha suas mãos e seu coração limpos. Não deixe o mal do outro te contaminar. Eles acabam tropeçando nos próprios erros. Assim como o corpo precisa de alimento, a gente precisa de amor para se sustentar. Estamos iniciando mais uma videoaula de geografia, logo após a vinheta. Ok, galera, nosso assunto de hoje é agropecuária, uma atividade muito antiga. O que é agropecuária? É o termo que se usa para designar o conjunto de atividades características da zona rural. A agricultura, que é a produção de vegetais úteis ao ser humano, e a pecuária, ou criação de gado. No mercado mundial, os produtos agropecuários são denominados commodities, do termo em inglês commodity, que significa mercadoria. Eles movimentam muito dinheiro no mercado internacional e fazem parte da pauta de exportação e importação de muitos países, incluindo, claro, o nosso Brasil. A agricultura é uma das mais antigas atividades humanas. Desde a pré-história até os dias de hoje, essa atividade vem passando por profundas transformações. Desde o estágio da caça e da coleta, a humanidade chegou ao plantio no final do período neolítico, cerca de 8.000 a 5.000 a.C. A partir desse período, galera, a agricultura foi desenvolvida inicialmente nas margens do rio Nilo, no Egito, do rio Ganges, na Índia, rios Tigre e Eufrates, na Mesopotâmia, e Yangtze, na China. Finalmente, com a agricultura e as primeiras domesticações de animais, teve início a transformação do espaço natural em espaço geográfico. Quanto à subordinação do campo à cidade, a Revolução Industrial, que começou no século XVIII, e, consequentemente, a revolução urbana causada pela nova atividade econômica foram as grandes responsáveis pelas transformações radicais ocorridas nas relações entre o campo e a cidade e que se acentuaram no século XX. Um dos principais acontecimentos, galera, que contribuíram para essas mudanças foi o quê? Foi a saída de grandes massas de trabalhadores do campo para a cidade, em busca de melhores condições de vida nessas cidades. O chamado êxodo rural, que acabou acelerando o processo de urbanização da humanidade. A inserção da agropecuária na economia industrial, que subordinou essa atividade à cidade, podemos dizer que foi um aspecto fundamental dessas transformações. Nesse processo, galera, o campo começou a ser o fornecedor de matérias-primas para a indústria e, por que não dizer, de alimentos para a população urbana. Ao mesmo tempo, tornou-se o campo grande consumidor de produtos industrializados, como, por exemplo, máquinas agrícolas, pesticidas, os chamados agrotóxicos, vacinas e rações para animais. As indústrias também deixaram de ser exclusividade das cidades. Ora, elas passaram a ser instaladas também no campo, localizando-se muitas vezes em propriedades agrárias. São as chamadas agroindústrias, como, por exemplo, as usinas de açúcar e de álcool combustível, o chamado etanol. O agronegócio, ou podemos chamar de agrobusiness, é um conjunto de operações comerciais e industriais que envolvem a produção agropecuária.
Esse agronegócio passou a dominar grande parte dessas atividades. A produção em grande escala tem como principal objetivo a exportação de produtos agropecuários. E as commodities são negociadas em bolsas de mercadorias e futuros, o que nós chamamos de BMF, que são situadas em grandes centros urbanos. A BMF mais importante e tradicional é a chamada Bolsa de Chicago, que determina cotações que servem de referência para os negócios soja em grão, café, trigo, algodão, entre outros. As demais bolsas acompanham seus negócios durante todo o dia. Quanto à participação do PIB na força de trabalho, alguns países ainda buscam basicamente na agricultura, que representa uma porção importante do produto interno bruto, e mantém uma significativa população ativa no setor, embora sua grande maioria, esses países não façam uso de técnicas modernas. São, de modo geral, países não desenvolvidos e países não industrializados, por que não dizer países pobres, né? Já em países de industrialização mais antiga, pode-se dizer que a agropecuária diminuiu a sua participação no PIB e a mecanização agrícola reduziu a mão de obra utilizada nesse setor. Entretanto, a produtividade e a variedade foram garantidas por técnicas modernas de cultivo e de colheita, o que ainda faz a agropecuária ser um importante setor na economia desses países. Nos países de industrialização tardia, que é o caso do Brasil, Argentina, México e por aí vai, a pseudomodernização do campo resultou, infelizmente, em um êxodo rural que engrossou as estatísticas de desempregados e miseráveis nas cidades. Existem dois casos bem peculiares. A China e a Índia são países de industrialização tardia, com grande número de pessoas que vivem na zona rural, onde as porcentagens são muito significativas, já que ambos são países com grandes populações, lógico, e com expressiva participação da agricultura na composição do produto interno bruto, principalmente na Índia. Mas, galera, o que distingue a agropecuária dos países industrializados é o acesso a técnicas modernas de cultivo. Essas técnicas procuram amenizar a dependência desse setor em relação aos fatores naturais, como o clima, o tempo meteorológico, os tipos de solo, o relevo e as condições de acesso à água. Em parte, galera, o grau de dependência da agropecuária em relação a esses fatores, nós podemos dizer que está atrelado à disponibilidade de sofisticados métodos de cultivo. O progresso e a descoberta de técnicas modernas, podemos dizer que criou condições para que áreas inóspitas, ou seja, áreas com pouca fertilidade, pudessem ser aproveitadas, como as regiões desérticas em Israel e na Califórnia, nos Estados Unidos, que apresentam excelentes resultados nesse setor. Entretanto, galera, em muitos lugares do mundo, a agropecuária é praticada com poucos recursos e de forma bem tradicional. Falando nisso, você sabia que a produção mundial de alimentos hoje é suficiente para abastecer todas as regiões do mundo? Pois é. No entanto, uma pessoa ainda morre de fome a cada 4 segundos e 1 em cada 9 habitantes do planeta ainda vive em realidade de fome, infelizmente. Ainda que os números absolutos estejam diminuindo, o tema da fome ainda é muito delicado, visto que esta é uma questão complexa e também antiga, que está conectada diretamente com a estrutura econômica e política sobre a qual o sistema internacional foi construído, o sistema capitalista.
O cenário da fome e da desnutrição foi construído sobre uma série de fatores, como, por exemplo, a falta de vontade política, a concentração da produção e da renda e a consolidação de uma cultura alimentar muito pouco nutritiva. Ok, galera, por hoje ficamos por aqui. Lembrando que as atividades domiciliares e nossos encontros virtuais estão sendo feitos através dos aplicativos quais? Exatamente, Google Classroom e Google Meet. Assistam mais videoaulas no canal do Professor Roger no YouTube. Chegando lá no YouTube, o que você vai fazer? Vai dar um like, fazer um comentário, inscrever-se e clicar no sininho de notificações para fortalecer nosso canal, para que nessas aulas as pessoas aprendam mais e mais. Respondam às atividades que vocês estão recebendo para acumularem pontos nesse trimestre. Um grande abraço, beijo no coração, até logo, até mais ver, tamo junto, é nóis!